Olá, vamos dar início à disciplina de Administração aplicada à enfermagem. A aula 1 se refere conceituando a administração. Administrar nada mais é do que planejar algo, organizar o que foi planejado, dirigir, comandar e controlar. Na verdade, é como aplicamos o ciclo do PDSA, que você planeja uma ação, você coloca essa ação em prática, depois você avalia essa ação para ver se está tudo certo e controla. Se não der certo, começa tudo novamente, né? É como se fosse um ciclo mesmo. A administração, ela é uma ciência básica, que ela tem princípios de organização, né? E ela acompanha uma evolução histórica, principalmente no desenvolvimento cultural, científico e tecnológico. Um aliado importante da administração hoje em dia é a tecnologia, né? Porque ela integra cada vez mais toda a questão da cultura e da filosofia da organização. Qual é a característica, né, da administração? Ela tem a concepção de empresa como um sistema aberto. Ela é insuficiente por si só, porque ela precisa estar vinculado à realidade que envolve e às pessoas que fazem parte dessa organização. Essa organização, ela precisa ter um objetivo traçado, né? Qual é o objetivo dela? O que ela pretende alcançar? Nesse alcance dos objetivos, é necessário que ela tenha inovação, que ela sempre se reinvente, que ela se adeque às mudanças no mercado, né? Porque isso acaba sendo importante. A decisão que os gestores tomam, né, que os administradores tomam, tem que sempre pensar no que vai acontecer no futuro, porque não dá para tomar uma decisão pensando só naquele momento, porque muitas vezes pode prejudicar tanto a organização como um todo, como todos os seus componentes que fazem parte da organização. É necessário que a organização se preocupe principalmente com o seu aspecto humano, né? Com as pessoas que fazem parte da organização, os colaboradores e principalmente seus clientes, né? Qual é o foco do cliente? Que cliente que ela está atendendo? Aqui nós temos, vamos falar um pouquinho de alguns pensadores da administração. Aí nós temos Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, que ele coloca o primeiro contrato social, que as pessoas precisavam considerar que todos os homens nascem livres e iguais, e encara o Estado como um objeto de contrato, ou seja, você precisa responder a esse Estado de direito, né? A esse governo. Então, é o contrato social, é o que rege a sociedade, as leis que acabam regindo a sociedade. E isso tem um foco na administração também. Outro pensador que nós temos foi Karl Marx. Karl Marx falou muito sobre o materialismo dialético, que ele nega a existência da alma. Para ele, tudo era material. Ele era ateu. Ele fala do materialismo histórico, que explica a história da sociedade humana, né? E fala da luta de classe, dos poderes, que sempre houve ricos e pobres, poderosos e fracos. Outra questão importante que influenciou o pensamento administrativo foi a Igreja Católica, porque ela tem uma estrutura de poder centralizado. Hoje em dia nós vemos até na figura do Papa que ele é o suprassumo da Igreja. E depois vem vindo as outras hierarquias. Outra organização importante também é a organização militar, que ela tem um princípio de unidade de comando, um só chefe, né? E depois a hierarquia com vários níveis de comando. Ela também tem planejamento estratégico, conhecimento do objetivo e disciplina e unidade de direção e comando, né? Junto com essas influências do pensamento administrativo, existiram também os vários economistas na época, no século XIX, né, que falaram muito sobre liberalismo econômico, livre concorrência de mercado, racionalização do trabalho, processo de produção, e aí ocorre a Revolução Industrial, que através da máquina a vapor começou a dar início à primeira revolução. E aí veio o controle capitalista, a questão do que era feito antigamente como de uma maneira artesanal, manualmente, começa a ser feito através de máquinas, né? E começa a existir uma nova classe social, que é a classe do proletariado, que eram os trabalhadores. E aí existiu a primeira legislação trabalhista, foi na Inglaterra em 1802. E aí nós temos a administração, é uma área que contribui para a otimização e desenvolvimento dos processos, né? É uma ciência que precisa necessariamente utilizar-se da análise dos fenômenos vinculados, ou seja, tudo aquilo que está ao seu redor,
define o perfil da nossa área da saúde, das pessoas e da organização. Então, nós temos a administração também vinculada à questão da área da saúde, a questão do enfermeiro enquanto gestor desse processo de saúde. Relacionando a área da saúde, nós temos que a administração é um conjunto de normas e procedimentos realizado em um hospital ou em qualquer outra organização de saúde, né? Permite a seleção, o recrutamento, a disciplina, o treinamento de todas aquelas pessoas que vão trabalhar nessa área e precisa ter um rigor na contratação e no perfil dessas pessoas que irão trabalhar na área da saúde, porque as pessoas irão lidar com a vida humana. E aí, para isso, nós temos um planejamento, né? Quais são os elementos que fazem parte? Nós temos aqui o enfermeiro gestor. O enfermeiro gestor, ele precisa ver a questão do tempo. Refere ao momento do processo de planejamento que deve surgir da decisão política de planejar. É o primeiro tempo de uma análise estratégica, né? O que eu vou realizar? Eu preciso planejar as minhas ações. Depois envolve a questão do ambiente, o local de trabalho oferecido pelos gestores. Como ele oferece um ambiente de trabalho aos seus colaboradores? E o modo, né? Como que ele vai planejar essas ações? O principal enfoque é o objetivo do planejamento. Visa as necessidades de saúde da população, está relacionada com a finalidade e como esse processo é objetivado, né? Se o meu objetivo é ofertar saúde para a população, de que maneira eu vou ofertar essa saúde? Como ela será? Ela precisa ser através de um atendimento de excelência, com qualidade. E a partir do momento que eu ofereço um tratamento de qualidade, eu acabo tendo a satisfação das necessidades da população. A população acaba tendo satisfação do atendimento realizado. E assim nós percebemos como a administração é importante para o trabalho do enfermeiro, porque ele precisa planejar, ele precisa colocar isso em ação, desenvolver esse planejamento em ações, implementando essas ações. Depois ele precisa avaliar essas ações para ver se tudo está correndo bem. Se de repente ocorrer algum problema no caminho, ele precisa retornar tudo de novo e replanejar aquilo que não deu certo.